Peço a você para logo, desde já, para que você curta o vídeo, manda isso nos seus grupos. Olha, o Paulo Figueiredo hoje vai dar um recado muito importante, vai falar de uma coisa muito importante, é um programa bombástico de hoje, porque eu quero que essa imagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Nós precisamos realmente passar limpo o que aconteceu no Brasil. Então eu peço a você que mande esse vídeo, curta, mande esse vídeo para os amigos e principalmente para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, no que ela vai dizer nesse podcast. E sim, eu estou mandando vocês verem um podcast da Globo News. Então, guardem esse momento único. Vamos ver. A invasão do Capitólio americano, insuflada por Donald Trump, colocou em risco a democracia mais consolidada do planeta. E isso é muito interessante. Essa primeira parte que ela já faz uma introdução com uma mentira, né? A invasão, uma série de mentiras. E esse aqui a gente vive no inquérito das fake news, né? Mas olha quantas fake news essa moça comete. Invasão do Capitólio. Nós, hoje, se você assistiu o documentário da Epoch Times, A Verdade sobre o 6 de Janeiro, um abraço para os meus amigos da Epoch Times. Se você assistir o documentário sobre o 6 de Janeiro da Epoch Times ou do Tucker Carlson, você vai ver que invasão do Capitólio, droga nenhuma. Você vai ver os policiais, ou melhor do que isso, se você for aluno do Fim da América ou da Morte do Jornalismo, você vai assistir a entrevista com Eliel Rosa, que foi o brasileiro que estava lá, um abraço para o Eliel. Vocês vão ver que invasão do Capitólio, coisa nenhuma. Você tinha alguns agentes ali provocadores, algumas pessoas que a gente nem sabe quem são porque nunca foram identificadas, mas as pessoas, de um modo geral, entraram de forma cordata no Capitólio, muitas delas bem-vindas, chamadas pela polícia. Muito similar com o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, onde a gente vê a distribuição de água pelo GSI. Né? Então, invasão do Capitólio, as imagens, isso é meio inegável, gente. As imagens vocês lembram lá daquele cara com chifres, né? o chamado xamã do Capitólio, que era tido como grande símbolo da destruição. Você vê ele lá cordialmente, conversando com os policiais, sentando, assim. Então, invasão do Capitólio é uma grande mentira. A outra grande mentira da história, que é importante no processo de construção da narrativa dela, é a tal insuflado pelo Donald Trump. E isso é muito importante, porque isso não é jornalismo, não há absolutamente nada de jornalismo no sentido tradicional disso. Né? A ideia do jornalismo de você contar os fatos para a população, explicar os fatos para a população, dizer o que está acontecendo, não tem mais nada a ver com isso. Por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política. O que ela está fazendo aqui é construindo uma narrativa que justifique o grupo político do qual ela faz parte, sabendo ou não. Ela pode saber ou não, porque normalmente essas pessoas não são muito inteligentes. Então, e qual é o objetivo? O objetivo é utilizar uma ameaça externa para você retirar as liberdades das pessoas de escolherem alguém que contraria os interesses desse grupo político. Então, como é que funciona isso? Você constrói a narrativa de que o Bolsonaro ou o Trump são uma ameaça para a democracia, e já que eles são uma ameaça à democracia, que todo mundo quer, e o significado que as pessoas têm da palavra democracia é diferente do dela, como todos querem proteger essa tal democracia, claro, eu também quero, elas pensam assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para impedir essas pessoas que ameaçam a democracia de chegarem ao poder. Nem que seja a eliminação dos direitos civis fundamentais. O que faz um certo sentido, porque a lei marcial, que é a lei durante a guerra, ela não é idêntica à lei fora dos tempos de guerra. Todos os países, mais constituintes, né, que eles sejam, democracias representativas, constitucionais, etc., todos eles têm uma provisão de lei marcial. Porque, olha, quando você está com uma ameaça muito grande, você suspende os direitos civis. E eu já falei muito sobre isso, sobre esse trade-off entre liberdade e segurança. Se você precisa aumentar a segurança, você tem que reduzir a liberdade. Né? Então, se você vive num lugar muito seguro, você pode dormir com a porta de casa destrancada. Eu, por exemplo, no lugar que eu moro não tem crime, então eu poderia dormir com a porta de casa destrancada. Se você vive num lugar perigoso, você bota muros, constrói muros, você tranca a porta, você bota grade, você liga alarme, etc, etc. Então é um trade-off, liberdade versus segurança. Você quer criar os seus filhos com muita segurança dentro de uma bolha, eles não vão ter liberdade para ir brincar na rua, etc, etc. E é a mesma coisa na sociedade civil. Nós temos sempre esse trade-off entre liberdade e segurança. Então, para que as pessoas estejam dispostas a abrir mão das suas liberdades, você precisa criar esse clima de insegurança. Para as pessoas estarem dispostas a verem a lei prender o Bolsonaro, mesmo sem ele ter cometido crime algum, ou perseguir jornalistas, etc, etc, você tem que criar uma ameaça externa muito forte. E é por isso que essa abertura é tão simbólica. Porque ela está criando uma mentira. Ela cria uma mentira. Invasão do Capitólio, a maior democracia do mundo foi ameaçada, e quem citou isso foi o Donald Trump. O que ela está falando é, no Brasil, nós tivemos o 8 de janeiro, que foi supostamente incitado pelo Bolsonaro, e a democracia brasileira ficou em risco.
E aí vamos ouvir o restante do podcast. Aqui no Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia: nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver voto impresso por aqui. E de fato aconteceu. Isso que ela interpretou como uma ameaça é uma previsão. E aí é preciso fazer um adendo nesse caso também. O que provocou o 6 de janeiro nos Estados Unidos? O que provocou o 6 de janeiro nos Estados Unidos foi um ultra descontentamento dos americanos com os seus devidos processos legais. E por que isso aconteceu? Por um motivo muito simples. A imprensa se recusou a falar sobre o assunto, sobre o que as pessoas viam com os próprios olhos, que depois ficou muito mais escancarado com o documentário 2000 Mulas, né, do 2000 News. As pessoas viam com seus próprios olhos, elas viam o que tinha acontecido, tinham vídeos circulando na internet do que tinha acontecido na Pensilvânia, etc, etc. Hoje não há mais dúvida. Vamos a algumas obviedades aqui. A Suprema Corte da Pensilvânia, aliás, a Corte de Apelação da Suprema da Pensilvânia nessa semana disse que as cédulas teriam que ter a data da assinatura junto com a assinatura, uma coisa que no processo de verificação não tiveram em 2020. Assim, não há mais dúvidas de que aquilo foi irregular. Não há mais dúvida. Até o YouTube já permite que eu diga que as eleições americanas tiveram essas irregularidades. A Corte do Arizona decidiu, há mais ou menos uns 3 ou 4 meses atrás, que a forma como o processo foi conduzido lá também, sem a verificação das assinaturas, também foi legal. Enfim, as pessoas viam isso acontecendo e elas esperavam que as cortes e as instituições agissem. Esperavam que a imprensa falasse sobre isso. Como ninguém falou, ninguém agiu, quando as pessoas viram que estavam sendo roubadas na sua própria cara, elas resolveram fazer um protesto pacífico. Que, obviamente, graças a alguns idiotas e graças a algumas pessoas incitadoras, infiltradas, descambou naquilo que nós vimos no 6 de janeiro. O que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro? Ora, um fenômeno extremamente similar. O fato é que essa previsão do Bolsonaro era, olha, ou a gente garante uma forma de que a população tenha confiança no seu processo eleitoral, e isso deveria acontecer através do voto impresso, na opinião do Bolsonaro, ou nós teremos uma revolta popular maior do que a dos Estados Unidos, porque a população brasileira é mais quente do que a população americana nesse sentido. E a previsão dele se concretizou. Estava absolutamente correta. Ela entende isso como uma ameaça, e eu não sei se ela entende isso como uma ameaça, ou se ela gosta de construir essa narrativa. Enfim. Mas o fato é que ela chama de ameaça. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.